sejam bem-vindos à semana do Mindset Financeiro. Eu estou muito feliz de ter você aqui e hoje eu vou falar um dos pilares mais importantes para você ter sucesso na sua vida financeira e até alcançar a sua liberdade financeira. Nós vamos falar sobre o padrão de vida, como que ele afeta o seu sucesso e o seu fracasso da vida financeira. Nós vamos falar sobre o padrão de vida correto, que todo mundo deveria saber, que é um conteúdo inclusive básico de formação da educação financeira. Inclusive, presta muita atenção mesmo, porque esse conteúdo é realmente muito importante. Importante, inclusive, se você tem filhos adolescentes e você quer começar a educação financeira com eles, esse tema do padrão de vida é importantíssimo, porque quando a gente já sabe desse conceito de padrão de vida, a gente já começa a vida certa desde o início da nossa vida adulta. Quando a gente fala de padrão de vida, é o quanto você precisa, o quanto você gasta para viver ao longo do mês. Padrão de vida e ganhos não são a mesma coisa. Muita gente confunde esse termo, padrão de vida com quanto que ganha, acha que é a mesma coisa e não é. São coisas diferentes. Uma coisa é o padrão de vida que você leva, outra coisa é o dinheiro que você ganha, o quanto você ganha. O que seria certo? Os nossos ganhos deveriam ser maiores do que o nosso padrão de vida. O jeito certo da gente ter sempre as contas direitinho, da gente ter uma vida financeira saudável, seria sempre a gente gastar menos do que o que a gente ganha, A gente nunca deveria ter um padrão de vida acima do que a gente ganha e nem mesmo igual. O padrão de vida correto é a gente sempre gastar um pouco a menos do que o que a gente ganha. O padrão de vida, ela é a sua necessidade de dinheiro mensal para você poder fechar o mês no azul e ainda sobrar um pouquinho para você o quê? Investir. Uma vida financeira correta, ela passa por 3 pontos. Primeiro, você trabalhar e ganhar dinheiro. Lógico, a gente precisa trabalhar e ganhar dinheiro, gente. Segundo, a gente gastar menos do que ganha. E aquela diferença, a gente o quê? Investir. Investir para o futuro, investir para a liberdade financeira, investir para realizar sonhos. E aí a gente está sempre caminhando na prosperidade. Então, o padrão de vida é um assunto importantíssimo e vocês vão ver que muita gente está vivendo fora desse padrão, fora do padrão correto. E se você é uma dessas pessoas que está vivendo fora do seu padrão, que está falando assim, Marcinha, meu dinheiro não sobra, eu não consigo fazer sobrar. Marcinha, não dá para sobrar de jeito nenhum, não dá porque eu ganho muito pouco. Marcinha, mas eu tenho 5 filhos, você não tem noção do preço da escola, como é que é? Gente, olha só. Não interessa. Presta atenção. Padrão de vida errado é padrão de vida que não sobra dinheiro e pronto. Você tem que entender que o padrão de vida errado simplesmente vai transformar você numa pessoa endividada mais cedo ou mais tarde. Mesmo que hoje você não gaste, tudo, que fique ali no limite, que você gaste e consiga pagar as contas, o que vai acontecer no primeiro imprevisto? Se você não tem uma reserva de emergência, se você não investe o seu dinheiro, no primeiro imprevisto, o que vai acontecer? Você vai se tornar uma pessoa endividada. Então, repetindo, se você tem o seu salário, gasta tudo e não sobra nada, se você não tem uma reserva de emergência, isso significa que você corre sérios riscos de virar uma pessoa endividada. E foi exatamente isso que aconteceu agora na pandemia, Muita gente que vivia ali no limite, sem nenhum tipo de reserva, acabou virando endividado, porque foi pego pela surpresa, E é exatamente assim, gente. Emergências acontecem ao longo da vida. Segundo ponto ruim é que se não sobra dinheiro, você nunca vai poder investir e você nunca vai chegar na liberdade financeira. Outra questão muito séria aqui no Brasil é a previdência social, A gente já sabe que a nossa previdência social, ela é uma pirâmide que está ruindo. Então, mesmo aquelas pessoas, que são funcionários públicos, e eu vejo isso muito acontecer, muita gente me procura falando disso, vive um padrão de vida errado a vida toda, se aposenta, aquilo cai ainda mais. E aí a pessoa não consegue parar de trabalhar ou vai ser obrigada no fim da vida a baixar muito o padrão de vida dela. É assim que você quer terminar a sua vida? Será?
Então, gente, a questão de viver no padrão de vida errado é o início de qualquer mudança que você queira fazer na sua vida financeira, tá? Então, essa é a primeira coisa que você precisa realmente entender, né? Viver num padrão de vida sempre um pouco abaixo do quanto você ganha, tá bom? E aí, gente, não vai importar se você ganha R$1.000, 2.000, 5.000, 20.000. Não importa o quanto você ganha. O que importa é que você tem que fazer sobrar dinheiro todos os meses. Ah, Marcinha, quem ganha salário mínimo não consegue fazer sobrar. Gente, consegue sim. E é muito simples, eu vi muito acontecer agora na pandemia, tá? O que você ia fazer? Se você tivesse agora desempregado, seu auxílio-desemprego acabou e você não conseguiu emprego, você começa a ganhar, sei lá, o auxílio emergencial do governo de R$600. Você não ia dar um jeito de viver com isso? Fala a verdade. Você não ia dar um jeito? Ah, Marcinha, mas você não sabe, as crianças gastam muito na escola e não sei o quê. Gente, presta atenção. Eu vou repetir para ser bem clara, tá? Porque isso é um assunto muito importante. Eu sei que é difícil entrar na cabeça, mas esse é um assunto básico de educação financeira, tá bom? Se você ganha 3.000, ganha 5.000 e gasta tudo, se você não sabe cortar gastos, se você não sabe como fazer isso, eu vou te dar uma dica. Olha para o seu familiar, olha para o seu amigo, para sua irmã, para o seu cunhado, de repente para um vizinho até, né? Olha para ele e veja como que eles vivem com um salário menor que o seu. Vê como é que ela gasta. Se você ganha R$5.000, olha para uma família que vive com 3. Copia eles. É simples assim, gente. Eu sei que é difícil aceitar essa mudança, que é uma mudança com dores, né? Ah, mas minha irmã, né? Os filhos dela estudam na escola pública, por isso que ela consegue viver com 3.000. Quem falou que os seus filhos podem estudar na escola que você está pagando para eles? Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Será que vocês estão entendendo? O que eu estou explicando para vocês é para entender que o padrão de vida que vocês vivem foi uma escolha que você fez, né? Não foi uma imposição. É óbvio que eu tô falando, mas o óbvio precisa ser dito, né, gente? Porque muita gente não tem consciência de que o padrão de vida é uma escolha. São escolhas que ela foi fazendo que levou ela a ter esse padrão de vida. Então, o lugar onde você mora foi uma escolha sua, o lugar onde os seus filhos estudam, todos os outros gastos da sua casa foi uma escolha sua. E se você está fora do padrão de vida, isso significa que isso sim foi uma escolha sua. E viver no padrão de vida errado, gastando mais do que você ganha, ou até igual, né? Vai levar você para 2 caminhos. Ou você simplesmente já está endividado, né? Que é a maioria dos casos. Ou você nunca vai alcançar a liberdade financeira e vai ter que trabalhar até depois da sua aposentadoria. E eu tô aqui para falar para você que você não precisa terminar os seus dias assim se você se ajustar ao seu padrão de vida agora. A partir do momento que você identifica que você tá no padrão de vida errado, assuma que você vive no padrão de vida errado e muda isso, gente. Vai doer? Talvez doa, talvez nem doa tanto quanto você acha que vai doer. Quando a gente entende essa mentalidade correta, aquilo vira também, gente, um combustível para a gente conseguir coisas melhores e para a gente alcançar coisas muito melhores. É por isso que ao longo de todo o tempo, assim, nas últimas semanas, eu venho falando com vocês sobre mindset, sobre mentalidade, sobre educação financeira. Tudo isso que eu venho falando aqui, eu sei que é difícil para vocês entenderem, porque vocês já estão vivendo isso há muito tempo na vida de vocês e os cortes precisaram ser feitos, decisões precisaram ser tomadas e isso gera dor. Mas talvez nem doa tanto você corrigir agora o seu padrão de vida do que lá no futuro você viver todas as consequências de ter vivido errado a vida toda e agora não poder mais consertar. Tá bom, Marcinha, e na prática, como é que eu vou fazer isso? Como que eu vou mudar a minha vida financeira? Cortando gastos. E, gente, quando eu falo de cortar gastos, normalmente as pessoas, o que elas mais fazem é cortar os gastos mais fáceis, né? Que é o quê? Algumas saídas, TV a cabo, Netflix, comer fora, né? Que são coisas mais fáceis de cortar mesmo, né? Porque não dói muito, dói pouco.
Só que dependendo do caso, né, nem essas coisas sendo cortadas, elas vão mudar o seu padrão de vida. Pode ser que elas não representem muito no seu padrão de vida, dependendo do seu caso. Esse não vai ser exatamente o que leva realmente a pessoa a ter um problema financeiro grande, mas sim alguns outros pontos que eu vou citar aqui para vocês, como moradia, transporte, educação e alimentação. Esses 4 pontos são os que mais influenciam no seu padrão de vida. Então vamos pensar, moradia. A casa que você vive, ela representa muito do seu orçamento em várias outras questões, tá? Se você, por exemplo, paga o aluguel, um financiamento, né? Dependendo do bairro, né, e das condições, isso vai impactar totalmente em várias outras coisas, como o preço do seu condomínio, o preço do aluguel, o preço do financiamento do apartamento. Vai impactar também no supermercado, se você vai perto da sua casa, na escola, se você colocou na escola perto do seu bairro, no transporte, né, na distância do seu trabalho, quanto que você vai gastar. A moradia é uma coisa que impacta muito no padrão de vida da pessoa. A casa que você mora, ela representa não só o gasto com ela, mas também com todos os outros gastos relacionados a ela. E muitas vezes é esse gasto com a moradia que destrói a vida financeira das famílias. Você sabia disso? Porque ela paga um financiamento muito alto, às vezes paga um aluguel muito alto, condomínios muito altos, né? E isso leva a família toda a ter problemas financeiros. Outra coisa importante que impacta muito no padrão de vida é a educação, né? Escola dos filhos, por exemplo. Essa é uma questão bem difícil de aceitar a mudança, principalmente, né, para quem tem filhos, porque a educação dos filhos, ela é algo que nós buscamos ter excelência, né? Afinal, os nossos filhos, né, passam lá a maioria do tempo, né, e nós queremos realmente que eles sejam bem educados. Eu sou mãe também e eu super concordo com esse fato de que realmente nós precisamos nos preocupar em colocar nossos filhos em boas escolas. Mas, gente, nós precisamos pensar numa coisa. Se os nossos filhos estão estudando numa escola que você não tem condições de pagar, você pode até enrolar 1 mês, 2 meses, 3 meses sem pagar, até 1 ano sem pagar, você pode dar aquela enrolada se você tiver enrolado financeiramente. Mas um dia isso vai acabar. E aí, infelizmente, os seus filhos, eles vão ter que trocar de escola. E talvez seja muito mais traumático essa mudança em que eles estavam em algo muito bom para algo pior, né? Essa mudança talvez seja muito mais traumática. Então, viva corretamente desde o início, né? Conforme as suas condições reais. É importante a gente, nesse setor da educação também, a gente viver também de acordo com o nosso padrão de vida. Você vai querer colocar o seu filho num colégio de milionários, sendo que você não tem condições para isso, a não ser que ele tenha uma bolsa, né? De repente você consegue uma bolsa, tudo bem. Mas se você está tentando pagar uma mensalidade que não dá na sua vida financeira, isso vai trazer problemas para a família e o corte disso também vai trazer problemas muito piores depois. Você pode até tentar enganar, gente, as pessoas por um tempo, mas você não vai conseguir enganar para sempre, tá? A verdade sempre aparece. Então, às vezes é melhor a gente aceitar a realidade. Outro ponto, transporte. O carro. Tem famílias aí que eu vejo que tem 2 carros, né? E que não poderiam ter, gente. Tem gente, inclusive, que às vezes a renda é tão baixa que você nem um carro pode ter, mas a pessoa cisma em ter. E aí o que acontece? Tá no padrão de vida errado. Se o carro não tá cabendo na sua realidade, então você precisa cortar. Porque esse joguinho, sabe, de você ficar fingindo que é o que não é, que você pode gastar o que não pode, esse joguinho ele tem um tempo limitado para acabar, tá? O game over vai acontecer, gente. E quando o game over acabar, você vai acabar sendo obrigado não só a cortar, mas também vai ter tido aí como bônus dívidas, porque é isso que acontece. A maioria das pessoas, quando acordam para essa questão do padrão de vida errado, elas acordam porque já estão atoladas em dívidas. E aí já vai ficar muito mais difícil de resolver. Outra coisa que impacta muito, como eu falei, né?
também é alimentação. Eu vejo aí, muitas famílias descontroladas aí com o gasto da alimentação. Elas vão no supermercado sem lista, saem comprando tudo que vem, né? Aí vai na feira, aí o filho vai no mercado, o marido vai no mercado, a mulher vai no mercado, vai todo mundo no mercado em vários momentos diferentes e simplesmente perde o controle nessa parte da alimentação. Então, gente, os pontos que mais impactam mesmo o seu padrão de vida são esses que eu falei para você: moradia, educação, transporte e alimentação. E para gerir bem tudo isso tem um segredo: controle. Anotando tudo que você gasta em cada área, você vai saber se você está dentro do seu padrão ou não. E a anotação e o controle dos gastos, gente, ele precisa ser feito todos os meses, como uma empresa. Vocês conseguem imaginar uma empresa sem controle do que entra e o que sai? Sem controle de quanto que elas pagam para os funcionários, de quanto que eles gastam, né? De como que está a saúde financeira? As empresas da Bolsa de Valores, por exemplo, elas precisam sempre trazer um relatório para os acionistas dizendo quanto que ela ganhou, quanto que ela gastou, como é que está a saúde financeira da empresa. Na vida pessoal também é assim, gente. A gente precisa encarar a nossa vida financeira pessoal da mesma forma, anotando, sabendo quando que entra, quanto que sai. A gente não pode viver assim, vida louca, sem saber o que está acontecendo. E provavelmente você que está assistindo esse vídeo não faz nenhum controle das finanças. E sabe por que eu estou falando isso, gente? Porque no Brasil já tem uma pesquisa que fala que menos de 10% da população ele faz o controle dos seus gastos anotando. Menos de 10% da população faz orçamento para saber o quanto que gasta com cada coisa. E isso é um sintoma de que nem tão cedo nós vamos deixar de ser um país de terceiro mundo. Porque lá nos países de primeiro mundo, as crianças, os adolescentes, as pessoas, elas já sabem que isso faz parte da cultura deles, né? Eles já são educados financeiramente para viver dentro do padrão, para saber gerir o seu dinheiro, e eles sabem que isso é básico da vida. Outra coisa, gente, eu tenho certeza que você vai levar um susto quando começar a anotar os seus gastos. E é por isso que eu vou deixar também, aqui embaixo, uma planilha para você ir fazendo esse exercício de anotar, né? E ver claramente como é que tá a sua situação. Eu vou te falar uma coisa bem chocante agora. A maioria das pessoas gastam de 30% a 300% a mais do que elas acham que gastam. Então, assim, você que tá aqui, que não anota os seus gastos, que não faz esse controle, você provavelmente vai levar um baita susto. Você provavelmente está dentro dessa faixa aí, de que gasta de 30% a 300% a mais do que você acha que gasta. Ah, Marcinha, mas como assim as pessoas gastam 300% a mais do que ganham? Não dá para fazer isso. Dá, gente. Pior que dá. Sabe como? Usando o cheque especial. Cartão de crédito, empréstimo. Você que ganha 3 mil reais, por exemplo, né? Pagou as contas, acabou o dinheiro. Aí, o que você faz? Você vai no supermercado e faz as compras do mês o quê? Parcelando. Aí você passa numa loja e vai lá, compra uma blusinha. Como? Parcelando no cartão. Só que a verdade é que o dinheiro, na verdade, já acabou, né? E você vive como se tivesse com dinheiro, né? Se você tivesse que comprar à vista, não ia dar. Mas como você tem o cartão de crédito, como você tem lá o cheque especial, né? Aí você fica com essa sensação de que o seu salário foi o quê? Estendido e de que você ganha mais. Você fica com a sensação de que o seu dinheiro dá, quando na verdade ele não dá. O dinheiro acabou, zerou. E quando você passa o cartão, você está se auto-enganando. O cheque especial, então, gente, nossa, ele é um dinheiro que o banco coloca lá estrategicamente na sua conta, né, à sua disposição, e você tem essa impressão de que ele é seu. Mas ele não é seu, gente, ele é um empréstimo e com juros altamente absurdos, que é para te enganar. É isso. E você se engana mesmo, né? A maioria das pessoas se enganam. Dá certo essa estratégia do banco. Então, acorda, Brasil! Porque se você não entende tudo isso que eu falei nesse vídeo, provavelmente você deve estar endividado. E vai ter que trabalhar a vida toda até morrer.
Então é isso que eu queria falar para vocês no dia de hoje, gente. Eu decidi começar a semana do Mindset Financeiro começando por esse tema padrão de vida, porque ele é realmente essencial para corrigir a sua vida financeira, tá? Não dá para falar sobre sair das dívidas e de investimentos sem antes você corrigir o seu padrão de vida. E presta atenção nisso que eu tô falando aqui, ó. Para ter um padrão de vida correto, você precisa baixar o seu padrão de vida a pelo menos 10% do que você ganha. Se você ganha R$3.000, você precisa conseguir ter um padrão de vida de viver com até 10% a menos, ou seja, com R$2.700. Precisa sobrar todos os meses, gente, 10% do que você ganha no mínimo. O ideal seria você viver com 70% do que você ganha, o seu padrão de vida, né? E você fazer sobrar 30%. Por quê? A gente vai dividir esses 30 em sonhos e realização de coisas que você precisa, tá bom? Então, lá para o seu futuro, para sua aposentadoria, para coisas de curto prazo e de médio prazo. Certo? Então, o ideal seria que você ajustasse a sua condição de vida para 70% do quanto você ganha. E você está sempre ali ajustando. Conforme você vai ganhando salários melhores, sendo melhor remunerada, você pode ir aumentando o seu padrão, mas sempre mantendo lá os 70% básico do quanto você ganha, sendo o seu padrão de vida, tá bom? E isso, gente, não fui eu que inventei não, tá? Eu não tô aqui para falar o que você gostaria de ouvir, mas eu tô falando a verdade de tudo que eu estudei já sobre finanças, sobre vida financeira, educação financeira, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, tá? Ah, Marcinha, mas eu não consigo. Olha, se você perdeu o emprego ou se o seu salário tivesse que ser reduzido 10% a menos hoje, né? Se você não daria o jeito, gente, fala a verdade. A gente passou aí por uma pandemia, né? Digamos que o seu chefe chegasse para você e falasse assim: ô fulaninho, olha só, para você não ser demitido, eu vou reduzir 10% do seu salário. Você topa continuar nessas condições? Você não ia dar um jeito? Alguma coisa você ia ter que cortar, não ia? Então, gente, escolha mudar o problema por opção, não por obrigação. Não espera ser obrigado a mudar. Mude por opção, porque você entendeu que isso é importante. Se você vive no padrão de vida errado, esquece investimento, esquece liberdade financeira. Vocês sabem que o meu perfil, né, eu falo muito sobre investimento, é o que eu realmente amo. Eu amo falar de investimentos, de bolsa de valores, porque realmente o nosso dinheiro se multiplica e a gente consegue conquistar a liberdade financeira. Mas esquece isso se você está no padrão de vida errado. Primeiro você precisa ajustar o seu padrão de vida. Se você está endividado, como é que você vai investir, meu amigo? Agora, no momento que você corrige isso, né, um mundo novo se abre, tá? Você vai começar a dormir bem à noite porque tá sobrando dinheiro, você vai começar a aprender sobre investimento, você vai ver o seu dinheiro se multiplicando, você vai ver a sua vida enriquecendo, vai vendo possibilidades de liberdade financeira, né? Então você já não vai ficar lá naquele seu trabalho para sempre por obrigação, você vai ficar por um tempo, você vai conseguir se programar para uma mudança de carreira de repente, entendeu? Pessoal, talvez tenha sido muito duro para você ouvir tudo que você ouviu aqui hoje, né? Mas eu também quero te motivar a continuar assistindo as séries dessa semana do Mindset Financeiro. E eu também vou deixar um exercício para você aqui na aula de hoje, tá? De você fazer esse exercício de anotar os seus gastos, né? Anotar para você saber como que tá o seu padrão de vida. Você que não tem esse costume de anotar, né? Faz lá a anotação, tenta ver como é que tá aí o seu padrão, se realmente você tá dentro do seu padrão de vida ou não, ou quantos % a mais, né, tá dentro do seu padrão, o que você precisa cortar. Faz esse exercício de pensar e refletir aí na sua vida, no seu padrão, tá bom? E ó, eu tenho certeza que você vai gostar dos próximos vídeos da série, tá? Em que a gente vai falar mais sobre dívidas. Até para você que não tá endividado, eu tenho certeza que vai te ajudar muito, porque existem dívidas ocultas, você sabia? Então eu vou falar mais para vocês na próxima aula. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima.